Muito bem. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos iniciar hoje o fantástico estudo do Pentateuco. Vamos viajar pelos 5 primeiros livros da Bíblia e que ensinamentos poderosos e fantásticos nós temos nesses 5 primeiros livros. Eu costumo dizer que o Pentateuco ele encerra toda a história da humanidade, todo o plano de Deus para nós. Ali existe o desejo de Deus, a vontade de Deus soberana, a vontade de Deus permissiva, o homem se deparando com a santidade do Senhor e com a sua própria falha, a forma como o Senhor promove a volta do homem para Ele e como o homem coloca isso em prática e falha tantas vezes. A Bíblia é um livro muito humano, e ela mostra as nossas falhas, as falhas dos homens. Então, o Pentateuco ele responde muitas coisas. Eu via ontem na postagem do Pentateuco que uma pessoa me perguntava qual é o plano de salvação que nós tínhamos para apresentar. Mas antes de apresentar um plano de salvação, nós temos que entender o porquê do fracasso, o porquê da condenação, qual é o custo que tem voltarmos e termos uma salvação em Cristo, como que o sangue entra nessa história. Então nós precisamos entender coisas primeiras, coisas que são básicas e principais para que a gente consiga chegar no plano de redenção. E o Pentateuco ele nos mostra tudo isso, ele nos dá o caminho da redenção. Então, e ali que nós possamos ter uma direção de Deus, assistindo os vídeos, a matéria ela já está, a partir de amanhã ela já estará liberada para ser ativada por aqueles que estão fazendo o curso de forma acadêmica. Então ali nós temos, são 22 aulas, mais 6 aulas bônus, que são explicações específicas sobre temas específicos, fora o material à disposição e as lives que nós faremos. Então tem muito material para que você possa dar atenção, porque tem muitas pessoas acabam não dando atenção para os primeiros livros da Bíblia, e eles são fundamentais para o entendimento de toda a Bíblia. Então convido você a ficar conosco, a fazer esses seminários, a estudar, mas estudem a palavra, deixe Deus falar com vocês através da palavra e através daquilo que foi o plano inicial que o Senhor estabeleceu e que não mudou, que é imutável. Vamos então falar um pouco exatamente sobre esses 5 primeiros livros do Pentateuco. Como a gente falou aqui no começo, ele traz todos os princípios de Deus para nós. É fundamental para quem quer entender a Bíblia, entender o que se passa no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Isso é de suma importância, senão a gente não consegue entender o restante do Antigo Testamento e nós não entendemos o Novo Testamento também. E existem igrejas que se baseiam no Novo Testamento, naquilo que é a vinda de Cristo. Ótimo. Só que Cristo fala que convinha que se cumprisse nele tudo aquilo que estava escrito na lei, nos escritos e nos profetas. E o Pentateuco dentro do material judaico, é a Torá. Então a Torá é este material, Aqui você tem o Pentateuco, que é a lei judaica. Então a lei judaica, a lei mosaica, ela está aqui. E aqui, isso daqui é o Pentateuco, São os 5 primeiros livros. Eles trazem comentários e muito conteúdo aqui para reflexão, para ajudar no entendimento. Então aqui nós temos a Torá. E são esses 5 primeiros livros, Começa ali com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A palavra Pentateuco significa exatamente isso, 5 livros, não tem nada além disso, E é um nome que foi dado no século II a.C., quando eles foram traduzir o material do hebraico para o grego. E esse material, que se chamava simplesmente lei, passou a chamar 5 livros, ou 5 rolos, ou Pentateuco a partir daí, Muito bem, então o autor do Pentateuco, dos 5 livros, ele tem 2 autores, Moisés é o principal autor até o penúltimo livro, até o penúltimo capítulo de Deuteronômio, que é quando ele morre, E
e o último capítulo de Deuteronômio, então, tem-se uma ideia, quem pode ter escrito, pode ter sido Josué, que pode ter escrito o último capítulo de Deuteronômio, pode ter sido um outro sacerdote, né? Mas de qualquer forma, esse último capítulo de Deuteronômio, ele é escrito por uma outra pessoa que não é Moisés, que tinha morrido. Então são dois autores, mas é claro, o principal de todo o conteúdo do Pentateuco, isso foi dado e revelado a Moisés. E como que a gente sabe que foi a Moisés? É porque a própria Bíblia testifica de que foi Moisés que escreveu. Então vocês vão ver no material que tem passagens que falam a respeito de Moisés ter escrito. Existem passagens que nós vamos ver onde Deus fala assim: Moisés, escreve num rolo isso que eu estou falando para você, né? O próprio Jesus, ele fala isso. Ele fala assim, quando ele está falando com os fariseus: se vocês crescem em Moisés, né, vocês creem em mim, porque foi de mim que Moisés escreveu, né? Isso está lá em João 5,46. Então, a Bíblia mesmo relata que Moisés foi o escritor desse material. E é claro, quando você entra dentro da tradição judaica, daquilo que são os estudos em relação a esses materiais. E por que eu falo tradição judaica? Todo o Antigo Testamento tem a ver com o povo judeu, né? Todo o Antigo Testamento faz parte da história do povo judeu. A Torá é um livro que se lê na sinagoga, se lê nos locais onde se ensina ali a lei, mas também é usado como material de história na escola também. É o material deles, da formação do povo. Então, a gente vai falar muito em relação aqui à tradição judaica. Por quê? Porque é a história que o povo judeu viveu, né? O Senhor escolheu o povo de Israel para se manifestar ali, para ser dele, para que através desse povo pudesse fazer ali o seu plano de redenção da humanidade. Então a gente vai falar muito em relação a isso, tá? O Novo Testamento, nós sabemos, os discípulos eram judeus, claro, né? Tudo que acontece ali também no judaísmo. Jesus Cristo é judeu, tanto é que a nossa religião ela é judaica cristã, né? Qual é a nossa religião? Judaica cristã, né? Nós somos a herança daquilo que aconteceu no judaísmo, mas revelado em Cristo. E infelizmente a nação judaica como nação não tem ainda cultura cristã, só tem a revelação daquilo que é a lei judaica, do que aconteceu, o que nós temos aqui no Antigo Testamento. Eles ainda esperam o Messias, mas nós já reconhecemos o Messias, né? Por isso que é judaica cristã. Só que eles não, na tradição judaica, então eles não aceitam o Novo Testamento. Só que o Novo Testamento se passa com judeus, são pessoas ali do povo judeu. Os discípulos, eles são judeus. Os escritores dos evangelhos, 2 são judeus, né? E aí, que foram discípulos de Jesus. Aí outro nós temos também judeu, mas romano, e outro grego. Então ali já começa a mostrar que o evangelho ele foi proclamado aos gentios, tá? Enfim, mas sai do judaísmo, né? Aliás, as grandes religiões do mundo saem do judaísmo, tá? E nós vamos estudar aqui exatamente a origem do fundamento da religião judaica e da nossa religião judaica cristã, tá? O que está escrito, o que foi escrito, não o que foi vivido, tá? O tempo de escrita de Gênesis até Deuteronômio, ele se passa mais ou menos entre os anos 1500 e 1400 a.C. Então, nesse período é que foi o período em que esse material foi escrito, tá? Narra fatos que aconteceram antes disso, né? Narra, por exemplo, um momento em que nós não conseguimos quantificar, nós não conseguimos identificar qual foi o momento da criação. Em que ano foi isso? Em que ano que Adão e Eva estavam no jardim? Nós não conseguimos quantificar isso, simplesmente porque o tempo ele só passou a ser contado a partir do momento em que o homem pecou. E quando o homem peca, ele ganha como prêmio a morte, né? Então o tempo só passa a fazer sentido a partir do momento em que a morte passa a fazer parte da existência.
porque aí se conta o tempo em direção à própria morte. É isso que se faz, né? Se contar o tempo em direção à morte. Antes disso, não há morte. Então você não tem nenhuma preocupação em contar dias, em contar anos, não existe essa preocupação, né? Nós vamos ver, existe uma narrativa da criação, uma narrativa em dias da criação, e nós vamos entender essa narrativa, que é o que nós ensinamos, é aquilo que nós passamos principalmente para as nossas crianças, né? Mas que de fato não foi exatamente dessa forma que aconteceu, né? São 6 dias da criação e no 7º o Senhor descansou. A gente vai entender o porquê que não seria dessa forma que as coisas teriam acontecido, tá? Bom, então, dentro de todo esse material escrito, vamos dividir, pegamos a primeira parte, o livro dos princípios, o livro de Gênesis, ok? Tudo bem até aqui? Tranquilinhos? Muito bem. Então, a palavra Gênesis significa exatamente princípio. Tá? Princípio ou início, é isso que significa a palavra. É aquela história, do lado de fora do rolo, né? Dentro você tem lá escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então qual é a palavra principal aqui que diferencia dos outros versículos ou das outras linhas para eu identificar fora do rolo? Na primeira linha, princípio. Então se escreveu princípio. Quando foi traduzir para o grego, na Septuaginta, né? Você pega e escreve ali Gênesis. Então, o princípio, o início é Gênesis, a palavra, né? Gênesis. Para nós, Gênese, mas nós adotamos o Gênesis mesmo, né? Não é uma palavra, a palavra em português seria Gênese, né? Bom, princípio, origem ou nascimento, tá? Qual é o propósito da escrita do livro de Gênesis? Como a gente comentou, Gênesis é a sementeira de todas as doutrinas importantes da Bíblia, tá? E é o princípio de todas as coisas, tá? Se não tiver Gênesis, a Bíblia não tem sentido. Muito bem. Então, princípio de todas as coisas. Como é o princípio de todas as coisas, então nós vamos ver qual é o primeiro princípio que nós temos. E o primeiro princípio é exatamente existência, né? Antes de existir, não dá para você ter princípio de mais nada. Então, a primeira coisa que o texto traz, ou que Moisés nos escreve, é exatamente em relação à existência. Óbvio que Moisés não viveu esse momento. Moisés não esteve no momento da criação, né? Foi um momento muito anterior que foi revelado a ele. Como é que foi revelado? Claro que isso foi revelado por Deus e Deus o inspira a escrever. Agora, Deus pode ter utilizado várias formas de fazer com que Moisés entendesse esse momento para que fosse escrito. Quando nós formos ver o Êxodo, a gente vai ver a história de Moisés. E quando a gente fala sobre a história de Moisés, a gente vai entender um pouco sobre quem era Moisés, né? E o que ele foi ensinado, o que ele aprendeu. Mas a gente adianta o seguinte, que num determinado momento, quando a gente fala assim, quando ele descobre que não era egípcio, né? A gente faz essa colocação, mas ela é uma colocação errada, tá? Não é uma colocação certa. Ele sempre soube que ele era hebreu, né? Porque ele foi circuncidado e ele foi criado pela sua própria mãe hebreia. Então ele foi desde pequeno ele entendia que ele era diferente, né? E que ele não era um egípcio. Porém, Moisés ele foi preparado para ser um faraó. E se ele foi preparado para ser um faraó, a cultura hebreia não podia fazer parte da vida de Moisés. Então ele foi privado de tudo aquilo que seria a cultura dos hebreus, para que somente a cultura egípcia pudesse fazer parte dele. Tá? E por quê? Se ele chegasse a assumir o trono, ele foi preparado para ser um faraó numa linha sucessória. Então você tem o faraó, se o faraó morre é o filho, né, é o primogênito. Se o primogênito morre e não tem filho, aí é o irmão, ou é um sobrinho, ou é um neto, né? E Moisés era um neto, ele era o filho adotivo da princesa. Então numa linha sucessória lá de, sei lá, 30 pessoas, ele estava lá, era o último, mas estava na linha sucessória. E como tal, preparado para ser um faraó. Se é preparado para ser um faraó, tem que assumir o Egito como um egípcio. Não pode ser
um hebreu, né? Ou uma pessoa de uma outra nação. Então ele é privado da sua cultura básica, né? Inicial, principal, para que ele fosse um egípcio. Então chega um momento que ele percebe que, por mais que tenham incutido nele, né, a cultura egípcia, por mais que tenham colocado nele a cultura egípcia, ele entende que ele não é um egípcio, ele entende que ele é um hebreu. Por isso que a gente fala, quando ele descobre que ele não é um egípcio, quando ele descobre que ele é hebreu, né? Porque quando ele se depara com a realidade de quem ele é, que ele sabia e que foi tirado dele, tá? Bom, quando acontece isso, acontece uma série de fatos que a gente vai ver, mas ele fugindo para as terras de Midian, logo ele encontra um sacerdote, né, ali em Midian, e esse sacerdote, entre os deuses que esse sacerdote conhecia, esse sacerdote conhecia a história do Deus de Abraão, né, pela própria condição dele, né, de quem ele era. Ele conhecia o Deus de Abraão. Então, a Bíblia não define se ele era somente um sacerdote pagão, né, ou se ele era um sacerdote do Deus de Abraão, o que, né, nós não entendemos que ele fosse um sacerdote somente do Deus de Abraão, mas ele tinha o entendimento de quem era o Deus de Abraão, e ele ensina isso para Moisés, que era descendente, né, de Abraão, que era descendente ali do povo judeu, e ele passa a começar a entender. Moisés, ele foi preparado para ser um faraó, ele foi preparado nas ciências daquele lugar, daquela época. Então ele sabia matemática, ele sabia astronomia, e astronomia e astrologia era a mesma coisa, né? Tinha um misticismo por trás disso também. Foi preparado nas questões de línguas daquele lugar, foi preparado na administração para ser um administrador, nas artes da guerra, nas artes de luta, e também numa certa arqueologia, estudo das histórias dos povos e do povo egípcio. Então ele foi preparado naquilo que se ensinava para os filhos do faraó, né, a descendência. Moisés foi preparado em tudo isso. Então isso o capacitou também em tendo informações em relação àquilo que o seu sogro, o sacerdote de Midian, vai passar para ele, aquilo que os seus pais passaram um pouco para ele, né? Nesse tempo que ele descobre que ele é um hebreu, um pouco daquilo que ele adquire, ele começa a ter isso. Mas quando o Senhor se apresenta para ele, né, e ali naquela sarça, e ele passa a ter a presença de Deus, ele passa a ter comunhão com Deus, Deus começa a falar muito com ele. Ele passa 40 dias e 40 noites no Sinai com o Senhor. Achavam que ele tinha morrido, né? Ele pede para o Senhor se revelar para ele, o Senhor passa para ele de costas, ele está na fenda da rocha e o Senhor passa, e ali alguns estudiosos falam que o Senhor revela o passado para ele. Então nós não sabemos o que aconteceu, nós sabemos que Moisés tinha potencial, Moisés foi preparado com potencial, Moisés adquiriu muitas informações e sabia o que fazer com essas informações. Deus fala muitas coisas para Moisés, e Moisés soube o que fazer com essas informações, além do Espírito de Deus inspirar Moisés a relatar aquilo que precisava ser relatado. E Deus havia falado, escreve essas coisas, né? Então, tudo isso faz com que ele pegue essas informações e relate. E começamos falando isso por quê? Porque a primeira parte aqui, ou todo o livro do Gênesis, não tem participação nenhuma da presença de Moisés. A partir do Êxodo, ele é testemunha ocular do que acontece. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Moisés está presente. Ele escreve daquilo que ele está vivendo também, né? Fora as revelações. Mas no Gênesis ele não viveu. E aí que nós falamos todas essas coisas para apresentar o currículo, né, de Moisés, pelo qual o Senhor utilizou para poder escrever tudo isso. Porque também tem aquele negócio, nem tudo que está na Bíblia, ou muito poucas coisas que estão na Bíblia, foi assim. Deus ele fala e escreve do jeito que eu estou falando, escreve do jeito que eu estou falando. Poucas coisas são assim, tá? Quando você pega, João está lá na prisão de Patmos, a ilha de Patmos, o Senhor dá para ele sonho, e o Senhor também se manifesta, ele também conversa com o Senhor, e aí aquilo que ele sonha
e ele entende que é aquilo, ele escreve. Algumas coisas que o Senhor fala para ele, ele escreve, tá? Então essa foi uma forma de ele registrar as coisas, de João registrar essas coisas. Agora, nem tudo é assim, foi assim na Bíblia, poucas coisas são assim, né? Moisés, o Senhor fala coisas para ele escreve, mas muitas coisas ele vai pesquisar, né? Quando você pega o Evangelho de Lucas que nós falamos, né? É o Evangelho mais completo. Lucas, ele vai pesquisar. Lucas não participou de nada do que ele escreve. Ele se converte depois da morte de Cristo. E ele escreve o mais completo dos Evangelhos através de pesquisa, né? Conversando com quem tinha presenciado, com pessoas que podiam falar. Maria, principalmente, né? A mãe. Ele conversa ali com os discípulos. Então ele vai atrás de pesquisar as informações. O Espírito Santo o inspira a escrever o Evangelho da forma como está. Então tudo isso para a gente é endossar, porque as pessoas falam: olha, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens. Não foi escrita por Camilo, né? por extraterrestre, por nada. Foi por homens, claro. Mas existe aqui a qualificação de parte desses homens, a inspiração de todos esses homens, com a revelação para todos eles, né? Essa é a forma como o conteúdo chegou. E a Bíblia sendo escrita, o que é a Bíblia? A Bíblia, a gente já falou, que a Bíblia é o esforço de Deus para se revelar a nós através daquilo que já aconteceu. Então, isso que é o princípio precisava estar revelado, e essa foi a forma como o Senhor usou para que isso fosse revelado a nós, tá? Quando chegamos então na descrição de Moisés em relação à criação, nós temos aí Gênesis capítulo 1, se quiserem, né, acompanhar na Bíblia. Eu vou ler tanto na Torá como depois nos textos antigos ali, né? Então aqui na Torá, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, né? Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Notem que céus e terra, bom, pelo menos aqui na Torá, céus e terra estão com letras minúsculas aqui, tá certo? Não estão com letras maiúsculas. Num texto antigo, nós temos escrito assim: em princípio, Elohim Aleph Tav criou os céus e a terra. Já aqui, céus e terra com letra maiúscula nesse texto, tá? Mas ele trata, em princípio, Elohim Aleph Tav criou os céus e a terra. Vamos conversar um pouco a respeito dessas coisas. Então, nós temos aqui uma frase que fala que no começo, ou no princípio, ok? Elohim, que quando nós traduzimos, né, Deus, tá? Elohim é Deus. A Torá usa muito o termo eterno, tá? Ele é o Criador. Então, no princípio, Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Sem ele ter se manifestado, sem o poder dele ter acontecido, não haveria criação. Então esse primeiro versículo define que Deus criou. E aí ele coloca céus e terra, ou com letra maiúscula ou com letra minúscula, nas Bíblias de estudos, para diferenciar aquilo que será a criação de céu e terra na descrição do que aconteceu nos dias da criação, tá? Então nós vamos ver depois que vai estar nas Bíblias de estudo a diferença de céu com letra maiúscula e minúscula e terra com letra maiúscula e letra minúscula, tá? Mas aqui nós entendemos assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, e tem um ponto final. E se tem um ponto final, o que é que a gente imagina? Nós sabemos que Deus, ele é perfeito, e Deus sendo perfeito, ele criou um céu perfeito e uma terra perfeita, e ponto final, acabou. Criação perfeita de Deus terminou com um ponto final, não termina com 2 pontos, ou com um ponto e vírgula, ou alguma coisa que dê uma ideia de que vai ter uma sequência nesse assunto. O assunto acabou aí. Então, no princípio, Deus é que criou o mundo físico e o mundo espiritual, o céu e a terra, tá? A gente vai falar sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Muito bem. E por que a gente tenta enfatizar isso? Porque no versículo 2,
acontece algo que não casa com esse versículo 1. O que é que o versículo 2 fala? Na Torá ele fala assim: e a terra era vã e vazia, e escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, uma criação perfeita era vã, vazia, escura e abismo. Que criação perfeita é essa? No texto antigo, eu tenho assim: porém a terra se há precipitado em caos e vazio, e houve trevas sobre a face do abismo aquoso, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Então aqui também fala que a terra havia se lançado em caos, ou em caos seria um movimento de desordem, né? A terra então ela se lançou em desordem, vazia, trevas, abismo, água, né? É isso que o versículo 2 fala que tem nesses textos diferenciados que são antigos, que é a Torá judaica e são textos antigos. Na nossa Bíblia mais tradicional que nós usamos nas traduções de Almeida, corrigida e atualizada, nós temos a terra, porém, estava sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ok? É isso? Então, de qualquer forma, a terra perfeita, ela estava sem forma e vazia, né? Então, sem forma, vazio, com caos, com trevas, com abismo, dependendo da versão que você lê. Na versão King James, né? Como que é? A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que fala tem um diferencial ali, fala sobre que havia escuridão sobre o mar de águas. Isso. Não é isso? E aí nós pegamos esses textos e nós vemos que não é bem isso que tudo isso que a gente leu, que a gente começa a ensinar, né, para as pessoas. Principalmente para as crianças, né? Não é dessa forma, com essas informações, mas essas informações são informações que fazem parte da criação. E aí, o que acontece? Não vamos mudar a narrativa quando a gente vai ensinando, né? Quem estiver aprendendo na escola bíblica, quem estiver começando a aprender a Bíblia, vai aprender bonitinho, do jeito que a gente coloca, mas o negócio é diferente. A Talmud é uma coleção de interpretações judaicas da Torá, tá? A Talmud ela fala assim: a terra, porém, estava, né, do jeito que ela está aqui. A terra, porém, era vã, isso mesmo. A terra era vã, vazia, escura, né? E sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava, tal qual a galinha a procurar os seus pintainhos. Que história é essa de galinha procurar pintinho, né? E o que significa isso? Porque eles dão a entender o seguinte: é que o Espírito de Deus estava ali para tentar pegar aquilo e trazer para ele novamente de uma forma ordenada, sem o caos, sem a bagunça, né? Sem aquilo que era essa desordem, né? Tal qual a galinha a procurar ou guardar os seus pintainhos, né? É isso que eles falam. Bom, o que a gente quer falar com tudo isso? A gente quer falar o seguinte: existe então um versículo que diz que Deus criou céus e terra, e ali perfeito. Num segundo fala que existe um caos, e existem perguntas sobre isso. Por quê? Por que Deus cria a desordem, se Deus não cria a desordem? De Deus não procede o mal, de Deus não procede a falha nem o erro. Como é que a desordem procedeu dele? E não procedeu. O que nós entendemos nesse momento é o seguinte: nós congelamos aí e vamos para uma outra história, né? Vamos agora para um momento em que no mundo celestial, no versículo 1, o Senhor criou os céus e terra. Então imagina uma terra. Quando fala terra, fala o cosmo todo, tá? Vamos imaginar assim, os planetas,
vamos imaginar a nossa terra, vamos imaginar os animais aqui, ok, perfeito, mas não tem o homem não. Céus, o Senhor criou um mundo espiritual, que nós só temos uma ideia, né? Nós não habitamos no mundo espiritual, nós interagimos com o mundo espiritual. Então, o Senhor, ele está ali, criou o mundo espiritual, e o mundo espiritual tem os anjos, né? Tem os arcanjos, tem toda a organização do mundo espiritual. E ali está tudo perfeito diante do Senhor. Dentro dessa perfeição diante do Senhor, nós temos a questão dos arcanjos, todos colocados diante de Deus. E um desses arcanjos, ele se chamava Lúcifer, que era um anjo de luz. Que nós temos uma ideia que era o regente da adoração, aquele que era responsável por manifestar louvor e adoração a Deus através das manifestações que os anjos pudessem fazer ali diante do Senhor. Ele seria uma espécie de regente de coral, esse tipo de coisa, tá? A Bíblia nos fala, né, quando a gente vê textos ali em Jeremias, quando a gente vê ali Isaías, a gente vê informações a esse respeito. E tem uma matéria chamada angelologia, né? Em angelologia se estuda esse tipo de coisa e também se estuda demonologia. Nossa, que delícia de matéria, né? Estudar os demônios. Mas é assim. Então, aí a gente vai pontuando tudo isso lá nos versículos. Mas a ideia que a Bíblia nos traz é a seguinte, é que Lúcifer, ele gostou tanto daquilo que ele fazia para o Senhor, ele se engrandeceu tanto com aquilo, que ele desejou para ele. Então, quando ele desejou para ele, o que ele fez? Ele falou não para Deus. Até então, só havia ordem. Quando Lúcifer fala não para Deus, o primeiro pecado passou a existir. Nós já comentamos sobre isso. O que acontece? O orgulho dentro de um anjo fez com que ele exteriorizasse esse orgulho dizendo não para Deus, e ali o primeiro pecado surge. E esse pecado surge através de um anjo, nas regiões celestiais. Quando isso acontece, há separação entre a vontade de Deus e a vontade expressa ali. Isso significa treva, tá? Nesse momento, a treva e a luz, que é a vontade de Deus, não compactua com a treva, que é a negação da vontade de Deus. E o Senhor lança Lúcifer das regiões celestiais. Não pode ficar na presença de Deus mais. Só que Lúcifer tinha 1/3 do céu que o seguia. E 1/3 do céu foi lançado com ele. E cai aí no mundo físico. É lançado no mundo espiritual e cai no mundo físico. E quando ele entra no cosmos aqui, ele causa uma desordem em todas as coisas. Tudo entra em desordem. Por quê? Porque o poder desses seres celestiais é um poder muito forte e o mundo físico não suporta isso, a ponto de causar o caos e causar a destruição daquilo que estava em ordem no mundo físico, tá? Se nós pegarmos esse caos no mundo físico e ele é lançado na Terra, né, aqui, embora ele esteja nesta Terra num plano espiritual, mas ele está interagindo aqui, nesta Terra. Foi aqui que ele foi lançado, nas regiões intermediárias aqui, logo acima da Terra, nas regiões celestiais, mas aqui, na Terra, né? Aqui que os demônios ficam. E o inferno está nas regiões inferiores da Terra, tá? Bom, se nós pegarmos esse momento de caos, nós também podemos ligar esse momento a um momento em que a geologia estudando a Terra, né, estudando o nosso planeta, esquecendo da Bíblia, estudando simplesmente aquilo que é o nosso planeta, os estudos físicos em relação à criação, né, e tudo mais, se entende que houve um momento em que na Terra, né, caiu um meteoro muito grande. Esse meteoro, ele entra na nossa atmosfera, ele percorre assim, são milhares e milhares de quilômetros, levantando poeira, levantando vapor de água, até que ele cai definitivamente ali no sul do México, né? No local que é chamado de Península de Yucatán, o Golfo do México. E esse meteoro, ele cai nessa região, tanto é que é uma região que é uma entrada, né? Assim, exatamente pela questão desse meteoro ter caído ali. E
quando esse meteoro ele cai, por tudo aquilo que ele tinha feito, mais esse impacto, são assim muitas bombas atômicas, né? O impacto dele é de muitas bombas atômicas. Existe um grande vapor de gases, né? Principalmente a água, né? E gases envolvendo a Terra, trazendo à Terra uma escuridão profunda, porque a luz do Sol não passava mais no momento em que isso aconteceu. E nesses estudos, né, arqueológicos, geológicos, em relação a esse tempo da Terra, se entende o momento então da extinção dos dinossauros, aqueles que foram imediatamente extintos ali, aqueles que demoraram um pouco mais, mas esse momento, após isso ter acontecido, se relata que seria o momento da extinção dos dinossauros, quer seja pelo impacto, quer seja porque sem a luz solar você não tem nem produção de oxigênio, né? Você tem as algas ainda produzindo oxigênio ali, mas você tem uma diminuição disso. Você não tem plantas suficientes crescendo para que os herbívoros comam e eles morrem. Você tem os carnívoros que se alimentavam dos herbívoros, tendo uma escassez de alimentação e se matando, e você tem uma extinção, né? Principalmente ali daquilo que seriam os dinossauros. Então existe uma certa explicação científica em relação a esse caos que aconteceu na Terra. Biblicamente nós entendemos que existiu uma queda de Lúcifer aqui, causando um caos, e nós entendemos que do versículo 1 de Gênesis até o versículo 2, alguma coisa muito errada aconteceu. E então nós identificamos esses momentos como sendo o mesmo momento, né? Isso é uma convenção, né? Isso é assim, é uma aceitação de estudos teológicos. Isso não é uma definição exata, porque não existe uma definição, porque ninguém estava aqui, nem no que diz respeito ao estudo científico do que aconteceu, nem ao estudo bíblico do que aconteceu, né? O único que estava aqui era o Senhor, né? Então, nós não temos, por definição humana, uma exatidão, dizendo foi isso, mas por convenção, por aceitação, né, em relação aos estudos, entende-se que é o mesmo momento, tá? Do que acontece aqui. Só que nós temos então uma criação perfeita, uma destruição total, mas a partir do versículo 3 nós temos uma narrativa de construção, de criação. Se o versículo 1 ele já se encerrou numa criação perfeita, o que passa a acontecer no versículo 3, a partir do versículo 3, é uma recriação e não criação, é uma reorganização, tá? Daquilo que já havia acontecido. Então, a gente vai comentar sobre isso. O versículo 3, ele começa assim: então disse Elohim, haja luz, e houve luz, e viu Elohim a luz que estava bom, e Elohim fez separar a luz da treva, e chamou Elohim a luz dia, e a treva tem chamado noite, e houve tarde, e houve manhã, dia 1. Textos antigos. Torá diz assim: e disse Deus, seja luz, e foi luz, e viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre luz e escuridão, e chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite, e foi tarde, e foi manhã, dia 1. E na nossa Bíblia tradicional é exatamente isso, né, com um texto que a gente consegue entender melhor, né? E disse Deus, haja luz, né? E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, né? E chamou a Deus a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Ok, só que ali fala o primeiro dia, das duas aqui fala dia 1, mas é a mesma coisa. No original hebraico se fala assim: então disse Elohim, né? Bara, haja. A palavra é simplesmente haja, tá? Quando você pega o texto original, e aí você começa a ver luz, você começa a ver firmamento, você começa a ver separação de águas, começa a ver animais, uma série de coisas. Mas a palavra, né, tradicionalmente no texto hebraico, ela é bará. E quando o Senhor falou bará,
ele liberou poder para existir. Então a gente começa a pensar no seguinte: tá, então houve uma palavra de ordem de Deus para criar. Ok, congelamos a criação aqui de novo e vamos lá agora em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou a palavra estava com Deus, né? Ou a palavra era Deus. Quando a gente pega o Evangelho de João e a gente vê no princípio, a gente remete a Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, né? E lá fala, era o verbo, era a palavra, que estava com Deus e que era Deus. Se a gente continuar lendo João, a gente vai ver que essa palavra, ela se manifestou entre os homens, né? E ela é Jesus, a palavra ou o verbo. E por que fala a palavra e o verbo, né? Palavra, no texto da nossa Bíblia, está com letra maiúscula, dizendo que é a palavra de poder. Mas quando usa verbo, eu gosto um pouco mais, porque verbo é uma palavra de atitude, de ação. O verbo é uma palavra de ação, né? E o que Jesus veio fazer? Jesus veio ser a ação, ele veio ser a obediência da vontade de Deus, ele veio colocar em prática a vontade de Deus. Por isso ele é a palavra de ação. Mas ele era a palavra do início. E qual é a palavra que a gente vê no início que sai da boca de Deus? A gente vê Bará. Se nós voltarmos ao versículo 2, então o Espírito de Deus pairava sobre a face do mar de águas, né? Observação, mar de águas, né? A gente entende que é assim, então existia o mar, existia a praia, existia surf, né? Existia Ray-Ban com sunguinha, nada disso. O mar é uma imensidão de água, né? A Peshita aqui, que para quem não sabe, a Peshita ela é a mesma tradução, só que a partir do aramaico e não do hebraico. Ela traz que pode ser traduzido, se for puxar para o aramaico, quando fala que ele pairava, pode ser que criava, cuidava, cobria, chocava, abrigava ou pairava, rondava ou movia-se suavemente. Então a mesma palavra pode ter todos esses significados. A colocação aqui foi que na Bíblia, na Peshita, na versão da tradução aramaica, né? São significados da palavra pairava, né? Isso. Entre elas criava, entre elas chocava, né? Como a gente falou, abrigava, né? se movia. Abrigava, se movia, né? Legal. Bom, então o que acontece? Nós vemos que o Espírito de Deus, ele estava sobre aquela imensidão de água. Imensidão de água. Eu sei que ninguém perguntou ainda, eu só vou lançar e não vou responder nada, mas se a criação começa no versículo 3, a primeira coisa que o Senhor manda existir é a luz. Quem criou a água? Que está no versículo 2. Não vou responder, tá? Deixa eu responder. Bom, vocês não perguntam. Se vocês perguntassem, eu respondia, né? Mas vocês não perguntam. Então, quem criou a água? Em Sorocaba foi o SAI. O sistema não foi o SAI. Então, se a primeira coisa que está aqui no versículo 3, que Deus criou, que ele falou, foi haja luz, o que significa essa água no versículo 2? Bom, isso é mais um indício de que no versículo 1 tudo já foi criado. No versículo 1 tudo já foi criado, tá? Está lá. No versículo 2, essa criação está em causa. No versículo 3, a gente passa a narrar como foi a criação do versículo 1, porém, aqui reorganizando, e eu já vou explicar o porquê. Reorganizando, recriando. Então vamos lá, vamos voltar. No versículo 2, o Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Lá em João, fala que quem estava com Deus era o Filho, né? Aquele que vai nascer, Jesus, não é isso? Tá? E o versículo 1 fala que no princípio Deus criou. Então nós temos aqui Deus, o Espírito Santo e Jesus manifesto, ou Pai, Filho e Espírito Santo.
Então você entende o seguinte, que no momento da criação, quando o Senhor foi criar todas as coisas, aconteceu o seguinte: o Senhor quis criar, né? Deus Pai quis criar, o Espírito inspirou a vontade e o Filho lançou a palavra de ordem, Bará, haja. Vamos lá. O Pai desejou, né? O Deus Pai desejou, o Espírito inspirou e imediatamente em obediência o Filho dá a ordem, haja, porque Ele é o Verbo. Então, a Trindade, que nós vamos estudar em outro momento, né? A composição Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto, em um só pensamento, em um só sentimento, para que a criação aconteça. O Filho obedece e lança a palavra e emana poder do Pai para que todas as coisas comecem agora no movimento de expansão, ser criado. A tradição judaica fala que a palavra bará ou haja foi falada uma única vez. Uma única vez. E aí, quando foi falado haja, aí vem luz e ela é criada. Firmamento é criado. Separação das águas, terra seca, vegetação, animais. Foi falado uma única vez e ecoou por 6 vezes. Uma única ordem do Senhor ecoou 6 vezes e a criação ela foi feita. Tá? Então isso é um pensamento da tradição judaica. Nós temos um pensamento um pouco diferente disso, mas a gente já vai falar sobre isso. Tá. Esse momento do haja luz pode coincidir com o momento que a física, a ciência, a geologia, a arqueologia, eles remetem a um Big Bang, né? Aquilo que eles chamam de Big Bang. No final da apostila de vocês tem várias teorias aí sobre criação, tá? A apostila tem 90 páginas, no final dela tem algumas criações, tem algumas ideias sobre a criação, que a gente coloca lá para que se saiba, é um anexo, né? Mas a ciência fala que num determinado momento gases estavam tão condensados e tão compactos que a energia que eles geraram foi tamanha que houve uma explosão, e essa explosão ela gerou uma energia tão grande que até hoje, milhares e milhares de anos depois, está ainda no movimento de caminhar no sentido da explosão, criando todas as coisas. E que disso todas as coisas foram criadas. Desses gases foram criados novos elementos atômicos, novas moléculas, foram criadas várias coisas que se juntaram, etc, etc. Bom, se essa teoria pudesse se sustentar, né, nessa expansão, o que teria que ser uma explosão muito bem ordenada para que tudo acontecesse de fato da forma como aconteceu, e a gente está aqui hoje, né, olhando um para o outro, né, e a gente falando aqui através da internet, né, e olha só, aqueles gases lá todos conversando, não, vamos fazer internet, vamos. Absurdo, mas é o que aconteceu. Tá, eles têm várias teorias aí que são colocadas para organizar tudo isso e falar que uma mente coletiva consciente como a nossa, ela foi gerada disso. Só que eles não explicam o seguinte: de onde vieram os gases que estavam ali, juntinho, né? De onde vieram esses gases? E outra coisa, quem criou todo esse espaço onde esses gases estavam? Esse lugar. Eles não retroagem. Então a física, a ciência, ela consegue retroagir o pensamento dela de criação a partir do momento de uma evolução até o momento que é o inicial, o Big Bang que eles chamam. Só que o Big Bang precisa de algo antes. E eles não explicam o que é. Porque o princípio da física, a física tem uma premissa, um princípio, que é exatamente o seguinte: nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Então tudo está em transformação, em evolução. Para sustentar a evolução, nada se cria, tudo se transforma. Eles descartam a criação e colocam nessa premissa evolução. Ok.
É evolução? Evolui de alguma coisa? De onde evoluiu o Big Bang? Né? Então, começou com o Big Bang? Não. Tinham gases antes. De onde que vieram esses gases? Teria que ter, porque nada se cria, tudo se transformou do quê? Não explica, porque não há explicação. Não tem como trazer uma explicação substancial que se sustente e explique isso, né? É só uma teoria. Só que até o momento em que Charles Darwin começa com a teoria da evolução, que vai culminar nisso, o mundo inteiro só tinha um pensamento de existência, que é que o nosso Deus, né, o Deus eterno, né, Elohim, criou todas as coisas, ou algum Deus criou alguma coisa. Mas nunca, jamais havia se pensado na questão de evolução. E aí, com Charles Darwin, entra na história também a questão da evolução. Tá? Alguma coisa a mais para atrapalhar aquilo que é um sentimento de um homem ligado a um Criador, ligado a um ser superior que o planejou e o amou com liberdade, né, para estar aqui. Algo para atrapalhar isso. Bom, só que nós podemos até entender que esse haja luz pode ter sido o momento de um Big Bang, mas um Big Bang induzido pela mente do Senhor, que fez esses gases, que juntou tudo isso e que pode ter planejado que foi assim. Ótimo, né? Então não descartamos totalmente o Big Bang, não, mas não cremos nele sem uma mente por trás. E essa mente é a mente de um Criador, né? Ok. Então nós estamos pensando um pouco a respeito de princípios, né? Bará, haja, e aquilo que foi necessário existir ecoou 6 vezes daí para a existência. A primeira coisa, que aqui é haja luz, e na Torá é seja luz, nós não entendemos que seja uma luz, a luz claridade. Nós não entendemos que seja luz claridade. E também não entendemos que seja Deus, porque Deus já existia. E Deus é luz, né? Você vai ali em João, em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, ele fala ali que Deus é luz, né? Então Deus é luz. Então esse haja luz não é haja Deus. Não tem lógica. Também não é claridade, porque não serve para nada a claridade, né? Quer dizer, haja luz, claridade. Primeiro, não serve para nada uma claridade no momento em que não tem nada. Só vai ter claridade. Para quem? Deus não precisa de luz para enxergar. Não tinha homem aqui, não tinha animais, não tinha nada. A claridade que nós entendemos, ela vem da luz do sol, né? Ela vem do sol. E o sol, ele só vai ser criado no 4º dia, né? Então nós vamos ver que a origem da claridade para nós, da luz claridade, só vai acontecer no 4º dia. Tem mais uma observação sobre o sol daqui a pouco. Então, que luz é essa? Que haja? Oi? Não achei mesmo. Então, que luz é essa que haja? Né? Nós entendemos que quando o Senhor fala haja luz, Ele estaria manifestando assim: haja a manifestação da minha vontade. Então, a vontade de Deus, ou a presença de Deus, ou a existência de Deus na interação para conosco, é luz. Então haja a manifestação da minha vontade. E o que é contrário à minha vontade é trevas. Então existe luz e existe trevas. Vontade de Deus e negação da vontade de Deus. Então o Senhor cria nesse momento, só que Ele não fala haja trevas. O Senhor só fala haja luz. E o que negar isso é trevas. Então nesse momento, qual é a primeira coisa que tem que existir mesmo? É a vontade de Deus manifesta. É a primeira coisa que tem que existir. Em tudo, mundo físico ou mundo espiritual, haja manifestação da minha vontade. E que vontade é essa? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tá, então a gente entende que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Mas a informação aqui interessante é o seguinte também:
antes da formação do mundo. Então, antes que existisse mundo, e quando a gente entende mundo, a gente entende o mundo físico, mas a criação fala de um mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Então, antes que existisse o versículo 1 sendo falado, na eternidade passada de Deus, Ele já planejou toda a existência daquilo que é o foco dessa existência, o homem. Porque ali fala que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Tá? Então, na eternidade passada, o Senhor sonhou com o primeiro homem, Adão, com o segundo homem, Eva, né? Sua esposa, mulher, Caim, Abel, com os 60 filhos que eles tiveram, mais os netos e mais um monte de gente, até o último homem que ainda irá nascer na face da terra. Algo que para nós é inimaginável. A gente fala, que legal, Deus pensou tudo isso. Como é que eu vou conseguir imaginar que Ele sonhou com cada um dos homens, né? Cada ser humano, desde Adão até o último que virá a nascer. Ele sonhou. E quando Ele sonhou, não é que Ele sonhou, Ele planejou por que é que Adão vai nascer. E quando Ele planejou aquilo que Ele gostaria que Adão fosse, Ele cria o espírito humano de Adão. Então, quando a gente fala espírito do homem, é exatamente esse sonho de Deus, que Deus vai soprar. Aí, quando Deus sonha com Eva, o que eu quero que Eva seja? E Ele sonhou com a existência de Eva. E ali Ele formou o espírito da Eva. Quando Eva for formada, Ele vai soprar ali o espírito humano da Eva. E assim com cada um de nós. Um dia Ele sonhou conosco, e aí, quando nós fomos gerados ali no útero, né, que houve a fecundação, ali o Senhor já soprou o espírito humano em nós. Por que é que nós estaríamos ali? E aí nós pudemos, a partir daquele momento, ter vida. Porque os clones são tentados diariamente de serem feitos, os clones humanos. Os animais se consegue fazer, mas os clones humanos, diariamente eles tentam fazer. Porque o cientista que tivesse conseguido fazer um clone qualquer aí, que desse certo, já teria mostrado o que é o prêmio Nobel de ciência, de uma série de coisas, e o cara ficaria famoso, todo mundo quer, mas não consegue, porque falta um elemento, o sonho de Deus, o espírito humano daquele ser. Então existe toda a composição daquilo que é a carne, né? Daquilo que é o físico do homem, mas não tem ali o Espírito de Deus. E se não tem o Espírito de Deus, a alma, que é aquilo que é gerenciado pela nossa mente, e também a gente fala coração, mas coração não gerencia nada, né? Que são decisões e sentimentos. A alma não pode ter vida, porque o plano de Deus não existe para aquele ser. Então, o homem, ele só pôde ser constituído a partir do momento que Deus sonhou com ele. E o espírito humano daquele homem foi preparado. E Deus preparou o espírito de todos. Quando ele terminou, até o último homem que vai nascer, aí o que ele fez? Ele preparou esse mundo para a gente. Porque lá em Efésios 4 fala, antes da fundação do mundo. Daí ele fundou o mundo para que ele viesse colocar o homem ali. Então ele fundou o mundo físico, fundou o mundo espiritual, ele está preparando isso e acontece o caos. Mas aquilo que é uma única vez a palavra de ordem que ele havia lançado para que a vontade dele fosse manifesta, quando acontece o caos, a palavra já foi gerada, a palavra Bará já havia sido falada para o primeiro dia, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Aí houve o caos, mas a vontade de Deus prevalece e ela continua sendo falada, e todas as coisas aqui começam a ser reorganizadas da forma como elas foram criadas, e é reorganizado o firmamento, é reorganizado a terra, são reorganizados os animais, e depois que termina, a palavra do Senhor continua ecoando dia após dia, dia após dia. E ele falou uma única vez e não ecoou 6 dias da criação, ecoou 6 dias da criação, ecoou no dia da contemplação, ecoou na reorganização e ecoou em cada dia de existência a partir do momento em que o homem estava aqui. E está ecoando até hoje. Porque o que a gente fala? A palavra já foi liberada a nós. Mas não é que a palavra foi liberada a nós agora.
Não é que Deus está vendo agora o que eu estou passando e Ele vai me ajudar. Não, Ele sonhou com a minha vida numa eternidade passada. E no momento em que eu estivesse fora da vontade do Senhor, o Senhor, Ele já tinha um plano de continuar me abençoando com o sonho dele perfeito. E Ele liberou lá no Vará tudo aquilo que eu precisava para a minha vida hoje. Então, quando a gente fala assim, a palavra já foi liberada a nós, já foi liberada aqui, nesse dia, no princípio, quando Ele disse haja. E ecoou, 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 e vai continuar ecoando eternamente essa palavra. Uma única vez sendo falada, e não ecoando 6, ecoando eternamente, porque esse é o poder de Deus. E se a gente não imagina que Ele falou haja luz e a luz surgiu, e Ele falou haja firmamento, o firmamento surgiu, e Ele falou haja separação de águas e separou, né? E apareceu terra seca, e Ele falou surjam os vegetais. Se a gente não imagina que isso pode ter acontecido, menos ainda a gente imagina que Ele falou uma única vez e essas coisas aconteceram. E não dá para entender de forma nenhuma que Ele tenha falado uma única vez e hoje eu esteja aqui, você esteja aqui e a bênção de Deus esteja sobre nós, porque isso foi falado lá atrás, porque foi sonhado antes disso. Nem passa pela nossa cabeça isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus, Ele não planeja algo hoje para nós, ou Ele não planejou quando os meus pais quiseram que eu nascesse. Ele planejou antes que qualquer coisa existisse. Ele já tinha planejado. E hoje eu sou somente o ecoar da vontade de Deus. É muito mais intenso, muito maior do que o relacionamento que a gente aprendeu a ter com Deus. É muito maior do que aquilo que a gente aprendeu desde pequeno, que era a forma como Deus tratava cada um de nós. É mais que isso. Se eu preciso de alguma coisa agora, eu vou orar ao Senhor e Ele vai liberar para mim. Então parece que Deus não sabia disso, parece que Deus foi pego de surpresa e Ele vai me abençoar. Nada disso acontece, nada disso. Deus não está liberando palavra nenhuma agora para a minha vida. Ele já liberou lá atrás, uma única vez, para todas as coisas, principalmente para a nossa existência hoje, aqui. Então é um poder inimaginável. A gente até atribui um certo poder a Deus, mas a gente não entende todo o potencial desse poder de Deus. Uma única vez falando. Então a tradição judaica fala de uma única vez, e nós entendemos de uma única vez, uma única vez sendo falado, e até hoje está ali. Mas para a gente conseguir ensinar, no processo de aprendizado, a gente vai e separa dia por dia. Que está errado também, né? A gente fala, foi o primeiro dia, foi o segundo dia, mas esse primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não tem nada a ver com os nossos dias, de 24 horas. Por quê? O que é que rege um dia de 24 horas? Não é? Então você tem o Sol, você tem a Terra ela está dando uma volta em torno do Sol durante um ano, né? 365 dias ela está virando, só que ela está virando assim, ela está virando em torno dela mesma, né? Todos os dias, para dar essa volta. Então, quando ela dá uma volta inteira em torno dela mesma, foi um dia. E ela está indo em direção, né, para dar a volta. Aí, de novo, segundo dia, de novo. Isso é um ciclo que nós contamos e dividimos em 24 horas, de acordo com a incidência do Sol dividindo a Terra em 24 vezes e os raios solares incidindo sobre um local. Perfeito. No primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, não tem sol. Se não tem sol, não tem a Terra girando 24 horas. Porque não se conta o tempo dessa forma. Porque não tem o sol. Então, somente a partir do quarto dia poderia ser possível um dia ser o dia que nós contamos como sendo um dia de 24 horas. Porque foi no quarto dia que o sol foi criado. Mas quando fala foi o primeiro dia, esse primeiro dia, haja a manifestação da minha vontade, pode ter levado milhões e milhões e milhões de anos. E aí, no segundo dia, houve a expansão, pode ter demorado uma fração de segundos. Foi o segundo dia. Para
Deus não tem diferença. Quantificar dia na criação não dá. Não é possível. Simplesmente, como nós falamos aqui, século não são 100 anos, século é uma era geológica, né? Da mesma forma, dia não é um dia de 24 horas, dia é um período, simplesmente, indefinido, e que não é o mesmo em cada um deles, em cada um dos 7 narrados aqui, ok? Muito bem. Por que a gente insiste em falar isso, se quando a gente for ensinar ou falar para as pessoas, a gente não vai falar? Porque quando a gente for ensinar, tem que ter uma estratégia, que é aprendizado. Mas quando você for falar do poder de Deus para a pessoa, aí você tem que apresentar quem é Ele. E aí você mostra que Ele é muito maior do que tudo isso, né? Então existem 2 momentos. Um momento do leitinho espiritual e um momento de se deparar frente a frente com Deus. São 2 momentos. E nisso há um processo, tá? Que todo mundo passa. Bom, então, né, a Bíblia nos traz exatamente esse primeiro dia, chamou a vontade de Deus manifesta, chamou luz, e a negação da vontade de Deus chamou trevas. E é isso. Quando a gente lê lá em 1 João, a gente vê isso, né? Que aquele que não está em Deus está em trevas. Ele fala isso lá, ele explica algo que muito tempo depois foi de entendimento das pessoas, que também não era o entendimento inicial, muito menos o entendimento desse povo que estava saindo do Egito agora, que estava no deserto com Moisés, e que Moisés estava contando essas coisas para eles. Jamais eles imaginaram isso da forma como a gente está falando. Eles imaginaram dia após dia sendo criado e acabou. Não dava para falar nada diferente. Aí você pega o apóstolo João escrevendo uma carta e revelando o que é luz e trevas, né, para as pessoas. Bom, e aí foi dia 1. Aí no versículo 6, né, continua lá a criação. E disse Deus: haja expansão no meio das águas e se separe entre águas e águas. E aí voltamos, quem criou as águas? Né? Aquela pergunta que a gente fez. Bom, se nós imaginarmos então o versículo 1 completo, a água foi criada no versículo 1, acabou, né? Já havia sido criada, o caos põe tudo em desordem. Nessa desordem existe assim uma imensidão de água, que é onde que está sobre um abismo, e o Espírito de Deus está naquela escuridão vendo aquilo, né? Seria uma imagem muito tenebrosa essa, né? Você imagina até um mar revolto, escuro, né? Sem lugar para você ir, como um homem, né? Como um ser humano, sem saída, sem ter o que fazer, e o Espírito de Deus pairando sobre aquele lugar para reorganizar aquela bagunça, aquele caos, tá? Mas já havia a água e já havia a terra também, porque o Senhor não vai mandar criar a terra, Ele vai mandar surgir a terra do meio da água, saia de debaixo dela, apareça, né? Mas vamos voltar no versículo 6. Versículo 6 está assim: e disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separou entre as águas debaixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus. Aqui eu tenho uma diferença entre céus do versículo 1. Aqui eu tenho assim, no versículo 1, céus com letra minúscula, e aqui céus com letra maiúscula, dizendo o seguinte: o céu do versículo 1 não é esse céu que olha para cima, é o mundo espiritual. E esse céu da separação, né, que apareceu entre as águas e separou o meio das águas, esse céu é esse céu que eu chamo de primeiro céu. Então existe um primeiro céu, que é onde os pássaros voam, na minha atmosfera. Existe um segundo céu, que é o universo e o cosmos acima. E além disso existe o terceiro céu, que é onde o Senhor habita, que Paulo foi arrebatado, né? Não ele, um amigo dele, né? Foi elevado, não sabe se em sonho ou em visão, ao terceiro céu, né? Que é onde o Senhor habita. A tradição judaica não fala de terceiro céu, a tradição judaica fala de 10 níveis de céu, e que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, né? No 10º céu, tá? Sustentado pelos querubins guardiões, que dizem: santo, 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 santo é o Senhor,
e sustentam o trono dele. E dali é que sai um véu que passa por todos os outros níveis. Cada nível de céu tem um poder e vai diminuindo esse poder, né? Mas passa por todos esses níveis até chegar neste céu, primeiro céu, que é o físico. E aqui um anjo poder vir até aqui, protegido pelas vestes do Senhor, para que não cause um caos aqui, como Lúcifer causou quando caiu, né? E ele pega uma brasa do altar e coloca na boca, né? Ali do profeta. Então nós temos isso no livro de Isaías, né? Sendo escritos ali, sendo escrito quando ele vê isso. Mas a tradição judaica fala que são 10 níveis de céu. Nós encontramos na Bíblia 3 níveis de céu: este, o cosmo, e o terceiro céu, que é a habitação do Senhor, né? É o que nós temos. Tudo bem até aqui? Fácil, gostoso, né? Mas é assim, nós só conseguiremos entender e guardar essas coisas se no nosso coração tiver o desejo de a gente querer se aprofundar nisso, porque o Senhor tem na nossa vida um chamado para que a gente possa revelar isso. Senão, a gente vai só passar a ter um certo conhecimento disso, até como curiosidade, e acaba aí. Então, dependendo do chamado que a gente tem, isso daqui é importante na sua profundidade ou não, né? Porque a grande maioria das pessoas, essa profundidade, eles não vão conseguir chegar. E se você chega de cara com esse nível de profundidade, você não traz a pessoa para Cristo. Você não consegue revelar Jesus, porque é muito alto para ela entender. Então, dependendo do teu chamado, dependendo daquilo que é a aplicação do seu estudo, é que você vai se interessar e se aprofundar nisso, ou não, tá? Bom, mas olha só que interessante. Você já deve ter ouvido falar, a ciência fala isso, né? Que onde há água, há vida. Eu não vou entrar nesse mérito, mas notem que a expansão que ele chamou céu, que é esse céu, está entre água aqui embaixo e água lá em cima. Então existe vida nos outros planetas? Não vou entrar nesse mérito. Existe propósito para a criação de Deus em todas as coisas. Se há vida, se não há vida, se há vida tem que ter propósito, se não há vida não pode haver propósito. Mas eu comentava hoje com o pastor Wesley, a gente não consegue imaginar o tamanho do cosmos, o tamanho de tudo isso, o tamanho de quantos universos existem, e isso é tão pequeno para o tamanho de Deus. E aí a gente para de pensar. A gente até tenta começar a pensar no tamanho do universo, tentar começar a ampliar isso do tamanho de todo o cosmos. E aí a gente se depara com Deus e fala assim, mas Deus é tão maior que tudo isso? Aí a gente para, não, a gente só aceita, porque a gente não consegue chegar. A nossa mente não chega nisso, né? Mas um dia o Senhor vai nos mostrar isso. Depois de 7 anos de festa, a gente vai ter 1000 anos em que o Senhor vai estar nos mostrando um monte de coisas, e uma eternidade para viver todas essas coisas. Não tenho ideia, mas eu sei que vai ser legal, tá? Então vai ser muito bom, porque hoje para mim isso é muito estranho, porque a gente fala e concorda e parece que tá legal, tá nada, eu não entendi nada, e é verdade, não entendi. O que eu estou entendendo? Não estou entendendo nada, só estou tendo ideia do que está acontecendo, mas não estou entendendo, e não tem mesmo como entender, a não ser que a gente venha a tentar se aprofundar. E de repente você se aprofunda tanto que só serve para você, mas não serve para ninguém mais, né? O que eu estou fazendo com isso? Mas o que a gente faz aqui é mostrar que Deus é infinitamente maior mesmo do que tudo aquilo que a gente pensa. Mesmo. Tá? E que existe campo para quem quiser se aprofundar e ir em direção a coisas magníficas em relação ao Senhor, né? Bom, mas é isso, existe água acima do céu, tá? É só uma dica que a Bíblia fala, que o nosso céu está entre água e água, tá? Ok. No terceiro dia, né? Então nós temos aqui. Aí no terceiro dia o Senhor fez a vegetação, juntou as águas, surgiu a terra, fez surgir a terra, né? Ok. No versículo 14, chegamos agora no quarto dia, né? É isso mesmo. Olha o versículo 14.
Disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais, e por prazos, e por dias, e por anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o quarto dia. Vou ler de novo, depois eu vou explicar por que eu estou lendo de novo. Versículo 14, textos antigos. E disse Elohim: haja maldições na expansão dos céus, para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados, e para dias e anos, sejam como luminares na expansão dos céus, para brilhar sobre a terra. E foi assim. E Elohim Aleftav constrangeu duas grandes maldições no luminar maior, Aleftav para domínio do dia, e no luminar menor para domínio da noite. E Elohim colocou as estrelas na expansão dos céus, para brilhar sobre a terra, e para dominar durante o dia e a noite, e para dividir a luz da treva. Viu Elohim que estava bom. Estava bom o quê? Fez duas maldições e estava bom, né? E aí então nós vemos no nosso texto que o Senhor criou os luminares, criou o sol, criou a lua, né? E as estrelas, para separar dias e noites. Mas no texto antigo existe a questão de não colocar ali num determinado lugar luminar, mas sim maldições. Antes de explicar isso, deixa eu falar sobre o Aleph Tav, que eu falo sempre aqui. O que é Aleph Tav? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Por mais de 7.000 vezes aparece nos textos originais essas duas letras, a letra Aleph e a letra Tav. Elas aparecem do lado, principalmente dos nomes que são Elohim, né? Ou que são Adonai, né? E vem ali do lado Aleph Tav, do início ao fim. E é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, que tem 22 caracteres, tá? 22 caracteres. Tá bom. Só que essas duas letras, elas não fazem parte da palavra, elas não servem para escrever a palavra. Então, se fosse em grego, seria alfa e ômega, essas duas letras. Se fosse em português, seria A e Z, mas não é. Como isso como isso é uma transliteração, você tem, na verdade, uma partícula et, que é formada por esse Aleph Tav. E essa partícula et, ela não faz parte do nome de Deus ali. Então seria como se tivesse escrito Adonai et, Elohim et. De uma maneira muito vulgar, é como se tivesse escrito assim, Deus AZ, ou Senhor AZ. Mas não é isso, é só para a gente ter uma ideia. O que essas duas letras têm a ver com o nome? Não tem nada com o nome. E estão no texto mais de 7.000 vezes do início ao fim. Quando você vai para a explicação do porquê que esses caracteres estão ali, a explicação que eles colocam é a seguinte: primeiro, não tem explicação, tá? Fala que é o primeiro caractere, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a última letra do alfabeto hebraico. As letras, elas sempre são geradas daquilo que a gente chama que são pictogramas. O que é um pictograma? Existe um desenho, esse desenho significava alguma coisa. Aí, com o passar do tempo, aquele povo passou a usar esses desenhos com mais frequência, até que foi elaborado um conjunto de caracteres. E esses caracteres são o alfabeto daquele povo, as letras do alfabeto daquele povo. Então, toda a letra de alfabeto vem de um pictograma anterior, de um desenho, né? E em questão ao povo judeu, Aleph, ele é o desenho de uma cabeça de boi com 2 chifres ali. E quando você coloca essa cabeça de boi com 2 chifres, ele significa força, poder.
Então, quando eles queriam escrever força ou poder, desenhava a cabeça de boi com 2 chifres, que depois veio a ser a letra Aleph, no desenho hebraico. E Tav. Tav, bem antigamente, era uma cruz deitada. Uma cruz deitada. E essa cruz, ela era usada toda vez que eles queriam falar de um pacto, de um acordo, de uma aliança. Eles usavam uma cruz deitada. Tá. Essa cruz deitada, né, veio a ser o caractere Tav, hoje em dia no alfabeto hebraico. Então aí você tem força e pacto. E quando Moisés escreve Adonai Aleph Tav, que não significa nada, a não ser, se você for olhar na questão dos pictogramas, ele querendo dizer que Adonai é a força do pacto, ou que Elohim é a força do pacto. Que pacto? Não tem pacto nenhum. Ele está escrevendo a força do pacto, os caracteres estão ali, mas não tem pacto nenhum. Que ele saiba, não tem nada. Mas lá em Apocalipse, né, quando Jesus ele se manifesta ali para João, na ilha de Patmos, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, dando a entender exatamente essa ideia de Aleph Tav no início, de força do pacto. Porque quando o Senhor ele estabelece todas as coisas aqui, ele já tinha uma aliança com o homem que ele sonhou, de que esse homem estaria eternamente diante dele. Então, Deus criou o homem para estar eternamente diante dele. Ok. Quando ele recria todas as coisas aqui, e no 6º dia ele vai fazer o homem, ele faz o homem para que o homem esteja eternamente com ele, e vai estar. O detalhe é que a gente percebeu que não vão ser todos os homens, mas vão estar diante dele. E isso é o pacto que ele estabeleceu para a criação do homem. E a força vem dele, ou daquele que faria com que isso fosse possível. Se você for entender o que é uma cabeça de boi e o que é uma cruz, você também entende um animal sacrificado. Você também entende um sacrifício de sangue, uma aliança de sangue, um pacto de sangue. Na quarta palavra do texto bíblico, está aqui, em princípio Elohim. Na terceira palavra do texto bíblico, o que o Senhor mostra? O Senhor mostra que ele cumpriria aquilo que ele estabeleceu que acontecesse, um pacto de sangue, que Moisés não entende quando ele coloca os caracteres, que quando os textos são copiados fielmente, a pessoa que está copiando não tem a menor ideia do que aqueles caracteres estão fazendo lá. Quando as organizações, as gráficas, né, as imprensas, elas traduzem o material, elas não entendem para que serve, elas tiram esses caracteres e deixam somente aquilo que é Elohim, Adonai e tal, Deus, né, Senhor, e não coloca Aleph Tav, não tem sentido, porque ninguém entendeu o que é. E a tradição judaica fala em relação a esses caracteres, que fique a interpretação do leitor o que significam esses caracteres mais de 7.000 vezes repetidos na Bíblia. E nós entendemos, né, por tudo isso que a gente falou em relação aos significados, que é exatamente desde o início Deus já mostrando que aquilo que ele estava criando perpetuaria pela força que vem dele, da palavra dele, né? E que ali a gente já entende através desses símbolos que o Cristo viria e nos levaria eternamente para o Pai. Sem nada disso, sem ter homem, sem ter pecado, sem ter plano de redenção, de salvação, sem ter nada. Já está escrito ali no início. E ninguém imagina para que serve. Então notem o seguinte: o estudo bíblico, ele é intenso. Ele tem muita coisa ainda para ser desvendada. Tem muitos detalhes que enriquecem o texto. Quando você passa agora a ver o nome de Deus na Bíblia e saber que quando a pessoa escreveu, colocou 2 caracterezinhos lá que não estão mais lá hoje, mas que significa Jesus Cristo falando: eu sou o alfa e o ômega, porque nele se cumpriu todas as coisas,
a gente entende a grandiosidade de Deus de uma forma inimaginável. Essas coisas enriquecem, essas coisas nos dão mais ainda força e certeza em tudo aquilo que existe. Porque com o passar do tempo, a própria igreja começou a apresentar cada vez mais um Deus que pudesse se encaixar na mente do homem, que pudesse ser assimilado, que pudesse ser aceito. E para Deus ser encaixado na nossa mente, ele tem que ser muito pequeno, muito limitado, porque a nossa mente é pequena e limitada. E a igreja fez o favor de fazer isso. A igreja, guardiã dos oráculos do Deus verdadeiro, diminui Deus para que possa explicar, porque nem a própria igreja entendeu a plenitude do Senhor. E aí o Senhor fala assim: não, mas a minha igreja ela tem que ser apostólica, ela tem que ser uma igreja comissionada e dirigida e andando ao lado do próprio Senhor, do próprio Verbo. Não pode ser diferente. E quando você anda com o próprio Verbo no seu ministério, você não tem receio de ver essas coisas, de receber essas informações e de estudar essas informações. Você não sabe como vai aplicar também, mas você não tem medo disso, porque você entende um Deus muito maior. E Ele é muito maior do que aquilo que a gente aprendeu que Ele é. Então, no curso teológico, a gente não pode omitir. E aí isso passa, pelos alunos e é filtrado naquilo que vai ser a aplicação desse curso no ministério de cada um. E muitos serão professores, serão mestres que precisarão ensinar dessa forma. E queira Deus, que as igrejas comecem um movimento contrário de expandir Deus e não de limitá-lo à mente que ele vai ouvir, Porque daí a pessoa só ouve que Deus pode dar um carro para ele, que Deus pode dar bens, que Deus é fast food e que é legal, e o cara falou alguma coisa nova e causou um rebuliço na internet, agora esse cara é o meu pregador. Negócios pequenos, e você diminui tanto Deus. Queira o Senhor que seja um movimento contrário, de expandir Deus, que é o que tem que ser feito. Bom, então eu falei dos caracteres adaptados e agora eu vou explicar a questão das maldições. Por quê? Porque nos textos originais, quando se coloca luzeiros, a palavra original, a palavra em hebraico, luzeiros, ela tem uma forma, mas ela tem, nesse momento, alguns caracteres a mais. Não tem nada a ver com o adaptado daí, são outros caracteres. E essa partícula a mais que ela tem, muda o termo luzeiro para maldição. Então assim, aí nós precisaríamos estar no curso de hebraico para expor e mostrar isso, como que é. Mas, quando você pega a Bíblia de estudo de textos originais, ela te mostra isso para você saber o que é. Então você tem a palavra em hebraico e tem lá uma partícula a mais que muda aquilo, de luzeiro para maldição. É uma palavra, igual por exemplo, nós temos uma palavra, vamos lá, de repente eu tenho a palavra carro, e se eu colocar mais alguma coisa depois disso, eu posso ter, por exemplo, Carolina, e aí não é Carolina, é Carolina, é um nome. Então poderia ser só uma palavra, mas eu mudei, coloquei mais alguma coisa e aquilo virou uma outra palavra, porque acrescentou alguma coisa. E é exatamente isso que acontece no hebraico. Você tem uma palavra, acrescentando alguma coisa, é a palavra, mas na verdade a parte completa dela tem um outro significado, é uma outra coisa, E é o que acontece aqui, mas é totalmente pertinente ao texto. Por quê? Porque assim, vamos imaginar então, o Senhor ele colocou duas maldições no céu, é o que ele fala. E uma maldição é para reger o dia e outra para reger a noite. Historicamente, e por tudo que a gente falou aqui, o sol é o responsável por nós contarmos os dias. E nós falamos aqui, a contagem de dia, ela só aconteceu por causa da morte, ou seja, contar os dias é uma maldição. E a lua, historicamente, ela é usada, o sol também, durante o dia, claro, mas a lua também é usada para você se localizar. Então você tem uma questão de tempo e espaço com esses dois luzeiros, chamados aqui de maldições. Ok.
Outra coisa, se nós entendemos que o sol é para dia, e dia é a palavra que substitui luz, vontade de Deus, e a lua é para a noite, noite é a palavra que substitui treva, negação da vontade de Deus. O que você tem aqui em sol e lua? No sol, você tem a personificação daquele que é a vontade de Deus, e aqui você tem a personificação de Jesus. Não é que o sol é um Deus, embora existem religiões, e a própria religião católica transformou o sol em Deus, né? E ali, num determinado momento, na Idade Média, quando você falava de Deus, você falava do sol. Tanto é que você vai aqui na catedral, a catedral você olha na parte de cima, no meio dela tem o sol, está lá, Deus separando, e do lado tem a figura dos apóstolos, né? Está lá na catedral, aqui a gente nunca olhou para cima na catedral, mas está lá. Bom, mas voltando aqui, então o sol é a personificação de Cristo, vontade de Deus, e a lua, ela seria a personificação de Lúcifer ou Satanás, que é a negação da vontade de Deus. E isso é bem interessante, porque o sol, ele tem luz própria, né? O sol, ele produz a luz, ele tem luz própria, e aqui está a verdade em relação à luz. A lua não tem luz própria. Se você olhar para ela à noite, se estiver tudo apagado, ela está iluminada, e ela ilumina o ambiente onde você está, mas ela não tem luz. A lua, ela é uma impostora, né? Ela está recebendo luz do sol e refletindo, e todo mundo olhando para a lua e achando linda. E se você imaginar, você vai entender que Lúcifer quis para ele a glória que era de Deus, quis para ele a luz que não era dele. Aí vemos no que Lúcifer se transformou. Ele foi lançado aqui, e aí ele se transformou em maldição, em demônios. Mas e Jesus? Ele veio sobre a terra e ele foi chamado do que no madeiro? De maldito. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E olha que interessante. Então essas duas palavras, duas maldições para reger o dia e a noite, tem tudo a ver com a história da humanidade, do pecado e da redenção. Tudo a ver. E de uma forma ampla. Mas a gente volta e se colocou sol, lua, estrela, dia e noite, para a gente é lindo, gente. A gente canta, né? A gente canta isso. Formou o firmamento, né? A lua e as estrelas, Aline Barros canta. Nossa, que lindo que é. Mas para e pensa que são duas maldições, e é muito mais fantástico, né? Mas somente os textos antigos trazem maldições. Todas as nossas Bíblias trazem luzeiros, luminares. Está ótimo, gente. Mas é mais que isso. É mais. E é fantástico, tá? Bom, eu não quero desvirtuar ninguém da criação. O que eu quero é que a nossa mente ela seja aberta. Vocês estão com cara de Eu quero que a nossa mente ela fique aberta. Por favor, perguntem. E eu estou falando aqui, e assim, é só parar e perguntar. E falar, não quero, não aceito isso, não gosto disso. Joga um sapato, joga dentro. Joga um sapato, entendeu? E a gente conversa, porque assim, eu estou falando e o negócio é curioso. Mas isso, para se tornar realidade, para se tornar aceitável, você vai ter que assistir esse vídeo, assistir de novo, ir na Bíblia, pegar uma Bíblia. Que Bíblia é essa que ele está usando, que não tem nada de Deus? É a Bíblia de Deus, sim, está aqui, são os seus antigos, tá? Nessa Bíblia aqui, eu comentei, né? Existem textos aqui daquilo que seriam os textos normais da Septuaginta, existem textos do Pentateuco samaritano, existem textos dos manuscritos do Mar Morto. Então é uma Bíblia que pega esses textos e os coloca aqui em harmonia. E ela não é em ordem cronológica também, para achar os livros aqui é difícil. Mas é assim, traz textos originais. Texto original para mim eu não gosto. Eu gosto da história da maçã que a Eva comeu. Tá bom? Como você falou aqui, Por que você está falando que eu...
Eu tenho uma amiga. Vai no final do 18 diz assim: e Deus viu que isso era bom Deus. As maldições. No 21. É isso. Tudo ele. Oh, Mas como que a maldição pode ser algo Aí amigo bom? meu fala, Mas olha, Ah, não. Se Deus que ele viu tudo. Fala aqui, ele viu e era bom. Aí ele encerra no 21. Deus viu e era bom. Então pensa. Tudo que ele fez é bom. mas pensa comigo então. Pensa comigo. O que é que Você Deus... tá rindo, né, filho? Você queria fazer a mesma pergunta. Só não existindo na sua mente. além da existência, o amigo meu não vai falar que vai no caminho, ele vai falar. Eu estou aqui no princípio ainda. É assim. Eu quero saber se vai dar. Pensa comigo o seguinte, que Deus lá, a gente tem que contar quais são os textos mais antigos da Bíblia, né? Então a gente imagina que Gênesis capítulo 1, versículo 1 seja mais antigo. Aí quando a gente vai para João capítulo 1, a gente fala, não, João é mais antigo que esse texto aqui. Mas quando a gente vai lá para Efésios 1:4, a gente vê que é mais antigo ainda, que é o sonho de Deus. Antes que nada existisse, nada. É o sonho dele. Você imagina que Deus, na sua mente, ele já previu, como ele estabeleceu livre-arbítrio como regra imutável, ele já previu o que poderia acontecer. E que a vontade dele, que a gente não sabe se a vontade dele aconteceu durante dias, meses, anos, séculos ou milênios ali dentro do Éden. A gente não sabe quanto tempo existiu ali. O que a gente sabe é o seguinte, é que Deus ele amou o homem, e quando ele estabeleceu o homem, o sonho de Deus ele prevalece. Então ele criou o homem para a vida eterna, e ele não abre mão disso. Você imagina que ele viu o pecado, e ele viu tanto aquilo que Lúcifer poderia fazer, quanto aquilo que o homem poderia fazer. Quando a gente entrar aqui no pecado, a gente vai entender detalhes do pecado de Lúcifer e detalhes do pecado do homem, que são, tem a mesma origem, os dois. Mas, e tem a mesma origem da tentação de Jesus. A gente vai entender isso mais pra frente. Mas, é assim, imagina que Deus viu que o homem erraria e que o homem estaria longe dele. Mas ele criou o homem para estar com ele na eternidade. E aí, então, ele viu o plano de redenção que ele estabeleceu, né? Então, é assim, então isso pode acontecer, então estabeleça um plano de redenção, porque Deus não foi pego de surpresa, né? O homem pegou, aí o que aconteceu? Você comeu a maçã? Ah, bobo, não, eu já sabia que isso podia acontecer, chegou um momento que aconteceu, não é isso? Né? Chegou uma hora que aconteceu, e ele não impediu e não induziu, ele não influenciou nisso, ele só sempre orientou para que não fizesse. Então é aquilo que eu estava falando aqui no começo da aula. Eu falei, tem isso, essa aliança, essa dispensação, tal. Não, o que acontece é o seguinte, o Senhor, ele estabeleceu o homem, deu liberdade para ele e orientou. Falou, faz isso que é bom, filho. É como nós vivemos a nossa vida, já tivemos os nossos problemas, já tivemos os nossos dilemas, já passamos por coisas boas, coisas ruins. Agora com os nossos filhos, a gente quer dar a eles a liberdade da experiência. Eles precisam ter. Mas aquilo que a gente puder falar, olha, vai por esse caminho que é melhor, que eu já sei, eu vou falar. Porque eu sou um pai. E um pai bom orienta o filho. Então, filho, é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer isso, você vai ter consequências com a sua vida. Deixa eu te explicar aquilo que eu sei um pouco da vida. E eu vou tentar ajudar. E é o que Deus faz. Deus ele tenta ajudar o homem falando assim, filho, faça o que é bom, não faça o que é ruim, né? Porque senão você vai sofrer. É isso que ele fala. E aí Deus viu tudo isso, e Deus viu que ele precisaria vir, o filho precisaria sofrer, ser chamado de maldito, ser o Deus Santo, ser feito pecador, coisa que ele abomina, mas no fim de tudo isso, ele vê todos os homens com ele na eternidade. E aí ele vê isso, quer dizer, se a gente imaginar então, que está aqui, né, nessa criação aqui do quarto dia, que ele vê
ele vê o Filho, Cristo, ele vê Lúcifer, ele vê a sua vontade, ele vê as trevas, ele vê ali o sacrifício de Jesus, vencendo aquilo que é a negação voluntária de Satanás, e ele nos vê na eternidade com ele. Ele vê tudo isso e ele fala: é bom. Por quê? Porque o sonho dele está com ele. E isso é o que ele quer que se cumpra. O sonho que ele estabeleceu. Então, chega ao absurdo de nós lermos na Bíblia o que? Lá em Isaías: e agradou ao Senhor moê-lo, quando ele fala de Jesus na cruz. E agradou o Senhor moer aquele que estava ali na cruz. Ele se agradou em moer. Significa que ele se agradou em matar Jesus na cruz? É isso que está falando? Não, ele se agradou do resultado daquilo. Eu e você. Aí eu paro para pensar e falo: matou Jesus, se agradou porque eu vou estar com ele. Quem sou eu? Eu não me dou o valor que Deus dá para mim. E eu sei que eu tenho falhas terríveis. Mas mais do que eu, Ele sabe que eu tenho falhas terríveis. E Ele ainda olha para a cruz de Cristo e olha para mim e fala para a cruz: é bom. E a gente vai deixar de falar isso para a gente entender quão maior é Deus do que a gente imagina, ou que a gente coloca na caixinha para que as pessoas entendam. Olha que maravilhoso isso. O que eu tenho que fazer? A partir de agora eu tenho que não pecar. Não, você não tem que não pecar. Você tem que entender de verdade e viver uma vida de santidade. Não é: eu não quero mais pecar. Não. Gente do céu, pecado nada. Eu preciso me render inteiramente a esse Senhor. Não é assim: eu não vou pecar. Eu vou agora me policiar. Não, para. Eu vou viver para esse Senhor. É isso. Porque olha só, ele olha para a cruz, lá na criação do sol, vê o filho morrendo, me vê com ele na eternidade e fala: é bom. E foi o quarto dia. Eu não imagino isso, eu jamais falaria isso. Mas ele fez dessa forma. Então, só para a gente finalizar, então depois da criação dos luminares, ou das maldições, o que quer que seja, o Senhor no quinto dia ele cria animais aquáticos, aves e anfíbios, é o que a gente entende ali, né? E no sexto dia os outros animais, e cria o homem, com o propósito de dar tudo isso para o homem e o homem povoar a terra. Depois que ele fez tudo isso, no sétimo dia, o Senhor pôs no chinelo havaiana, deitou numa rede em Belém do Pará, com um pote de açaí e descansou. Nada disso, né? Se o Senhor se cansa, então eu estou na roça, não é isso? Se Deus se cansa, eu então já sou pó faz tempo, né? A palavra correta não é que o Senhor descansou, né? O Senhor contemplou, tá? Então, finalizou o Senhor de fazer a obra. Então, aqui deixa eu me ver aqui, tá? Disse Deus, que a gente vai ver a criação do homem depois, né? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança e tal. Aí no capítulo 2, tá? 2:2, fala assim: no dia sexto Elohim completou sua obra que havia feito, e foram ordenados os céus e a terra e todo o seu exército, e no dia sétimo repousou de toda a sua obra que havia feito, ou seja, parou a obra. Não é que ele deitou, repousou e dormiu, né? Ele finalizou um ciclo, tá? Finalizou a obra, tá? E abençoou Elohim o dia sétimo e o santificou, porque nele, olha que interessante, porque nele parou Elohim de todo o seu labor de refazer o que havia criado. Então aqui no texto antigo está dizendo exatamente isso, tá? No 2:3, de refazer o que havia criado, dando a ideia que a partir do versículo 3 é uma recriação, tá? Esta é a escritura da origem dos céus e da terra quando foram criados, é o que ele está aqui no versículo 4, que para nós é a criação, com uma narrativa da criação sendo feita aqui a recriação. Mas
O que acontece? No sétimo dia, então, que nós temos aqui, são 7 dias que a gente conta, não sabemos o tempo que isso levou, mas o Senhor tem algo específico para fazer. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí acabou no sétimo. Acabou? O ciclo acabou. Fim de um ciclo chama-se Shabat. Shabat é o fim de um ciclo. Nesse caso, como foram usados os dias para contar, nós associamos o Shabat com o sétimo dia, dando a entender que esse sétimo dia é transliterado sábado daí. Não, aqui na verdade é o sétimo dia, o fim de um ciclo. Se eu tenho um trabalho para fazer e eu levo, por exemplo, eu estou trabalhando uma quantidade de horas por dia e tal, isso vai ficar pronto em 2 meses. Quando eu finalizar isso, depois de 2 meses, eu acabei, vou entregar para o meu cliente. Quando eu acabei aquilo e entreguei, finalizou esse ciclo. É Shabat, é o fim de um ciclo. Então Shabat é o fim de uma obra, não é o sétimo dia. Depois o Senhor vai usar a analogia de parar a obra para contemplar, para que o povo escravizado que não parava dia nenhum também pare um dia para contemplar. E nisso o povo entenda que eles têm que parar de olhar para as necessidades pessoais ou para aquilo que é o que a vida está cobrando deles dia a dia, para olhar para um Deus Criador que deu para eles muito mais do que eles tinham. E eles contemplassem, e aí passassem a viver o inverso, Que, então em um dia para e contempla, e aí com o passar do tempo eles vão começar a contemplar todos os dias. Quando o sábado foi dado, eles passaram a guardar o sábado e só. Nos outros dias eles não contemplavam o Senhor. Aí chegava sábado e paravam de contemplar. Aí depois, nada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sétimo dia, para e contempla. E não, o Senhor queria que eles entendessem que a contemplação tem que ser constante. Não conseguiram fazer. Estão até hoje engessados. Mas nós entendemos que a contemplação ao Senhor é a nossa condição de existência diária. Todos os dias para mim é sábado, todos os dias para mim é Shabat, porque eu contemplo o Senhor todos os dias. Eu atribuo a Ele a glória de todas as coisas todos os dias. E o Shabat é um dia de atribuir glória a Deus. Só que eu dou glória a Deus a todos os instantes da minha vida. Então Shabat é quando nós formos ver em Levítico. Quando a gente for ver em Levítico as festas, a gente vai entender também que as festas não são anuais, elas são diárias, constantes e intensas na nossa vida. Então tudo aquilo que a gente estuda no Pentateuco, a gente vai ver que é uma questão de ser intenso na nossa vida. Porque sempre se estudou o Pentateuco como historinha bíblica, de Gênesis da criação, da Arca de Noé, da Torre de Babel, e de Abraão, Isaac e Jacó, e de José, e de Moisés, do Mar Vermelho. Tudo isso está lá. Mas tudo isso é tão intenso, gente. Quando você pega, por exemplo, o dilúvio e você pega a travessia do Mar Vermelho, você pega as analogias que vão fazer com que João Batista use a água para batizar. No dilúvio, a água significou purificação, na travessia do Mar Vermelho significou salvação. João Batista chama as pessoas para serem purificados e salvos através de um batismo. Negócio louco, que história é essa de jogar água e a pessoa está purificada? Mas era só uma simbologia para a coisa que estava eminente, que era Cristo. Então, o Pentateuco ele é intenso. Nós transformamos em histórias para ensinar. Mas a gente não pode deixar de entender a plenitude do Pentateuco, que nos leva muito, muito mais além. Ok?